Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra aqui para vocês, para todos nós, né? Porque quem traz a palavra, né? Primeiramente, Deus fala com quem traz, né? A palavra, para que a gente possa transmitir, né? Para as pessoas, né? Como diz, né? Que tem vários dons, né? E o mais importante de todos os dons, você pode ter o dom de cura, libertação, transformação. Mas o dom mais importante, né, de todos, né, que é o dom da palavra, né, o dom da profecia, mas além da profecia é a palavra, né, porque a fé, emuná, né, que é em hebraico, a fé, ela vem pelo ouvir, né, e o ouvir da palavra de Deus, né. Então, o mais importante é a pessoa ouvir a palavra. O mais importante é a pessoa crer na palavra, né? Independentemente se ela é coxa, se ela tem algum problema, se ela não foi curada ou não, independente disso, né? Porque melhor, né? A pessoa às vezes tem um problema, morrer com esse problema, mas saber que vai ser salvo, né? Do que perder a sua salvação e na terra, né? Os problemas foram resolvidos e quando morrer perde a salvação. Então, melhor então, né, entrar no céu, né, coxo, aleijado, como falam, né, a palavra, do que o corpo inteiro, né, ir pro inferno. Mas não é essa a mensagem que eu quero trazer agora. O que eu quero trazer aqui são duas palavras que Jesus trouxe, né, dos mandamentos, né, que está em Mateus 22, 22:37, tá? Fala o seguinte, Mateus 22:37. 36, 37, desculpa. 36, 37 e em diante. Diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Duas coisas, né? Duas palavras importantes. Na verdade, Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois, tá? Para você ficar sabendo. Mas por que Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois, né? Interessante isso. É porque, na verdade, os mandamentos de Deus, eles são cumpridos através do amor. É por isso que Jesus fala sobre o amor. Porque Deus é amor. Também é justiça. Mas ele fala do amor, tá? Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois. Por quê? Porque se você ama o teu próximo, você não vai pecar contra ele. Você não vai adulterar se você ama. Se você ama, você não rouba. Tá entendendo? Se você ama, você guarda os mandamentos do Senhor. Então, por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois, porque o princípio dos 10 mandamentos é o amor. Primeiramente, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus em primeiro lugar, né?
e amar ao próximo. Se você ama o teu próximo, você não comete os delitos dos 10 mandamentos, que estão ali, né? Entre os 10 mandamentos, se você ama, você não vai cometer. Você vai respeitar, você vai obedecer. Mas o que Jesus realmente está falando aqui, né? Sobre esses dois assuntos: amar a Deus e amar ao próximo. Vamos lá então. O que é amar a Deus de todo o seu coração? Né? E essa aqui é isso que eu quero chegar na mensagem, né? Apenas essas duas mensagens aqui que eu quero trazer. O que é amar a Deus? Como fala aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso aí é grande. Isso aí é forte. O que é amar a Deus, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É meio complicado entender isso. Mas Jesus explica isso. Lá em Mateus 16, 24. Jesus explica o que é amar a Deus lá em Mateus 16, 24. Primeiramente, você tem que entender que Felipe disse uma palavra para Jesus: Mestre, mostre-nos o Pai. Aí o que Jesus responde? Felipe, quanto tempo eu estou convosco que até agora você não entende que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Nós somos um. Então, lá em Mateus 16, 24, Jesus responde o que é amar a Deus de todo o teu coração. Olha só. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é amar a Deus de todo o seu coração? Ele já explica aqui. Aquele que quer seguir a mim, depois de mim, negue-se a si mesmo. Amar a Deus de todo o coração é negar a si próprio. Porque quando você nega a si próprio, você está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Negue-se a si mesmo. Isso é amar a Deus. Sabe por quê? Porque você já é a imagem e semelhança do Criador. Então, negue-se a si mesmo. Isso é amar a Deus. Porque daí você está colocando Deus acima de você. Deus maior do que você. Deus em primeiro lugar. Muito mais do que a si mesmo. Tá entendendo? Primeiramente é Deus, depois você. Então você está colocando Deus na frente. Então você negue-se a si mesmo, porque ele fala aqui. Nega a si mesmo e depois nos segue. Jesus é Deus. Então, porque a imagem e semelhança de Deus está nele. Também está em você. Ele fala: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se você quer seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo, colocar Jesus na frente. Então, isso é amar a Deus, colocar Deus na frente. Negue-se a si próprio. Tá entendendo? Isso é amar a Deus. Por quê? Porque quando você nega a si mesmo, você está amando aquele que é superior a você. Aqui você entendeu. Amar a Deus de todo o seu coração, porque já está de todo o seu coração.
Porque o coração é algo muito forte, que fica dentro de você, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então você tem que amar acima de tudo. Aí Jesus fala a segunda parte. Depois ame o teu próximo como a si mesmo. Agora vê a inversão de valores. Veja a inversão dos valores. Amar a Deus é você negar a si mesmo e colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Agora, quando você olha para o teu próximo, quando você olha para um ser humano igual a você, ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora você vai entender. Você se ama? Sim. Então ame o teu próximo, porque o teu próximo e você são a mesma coisa. São seres humanos no mesmo patamar, na mesma hierarquia de ser humano. A mesma imagem e semelhança de Deus que você tem, o teu próximo também tem. Então, quando você ama o teu próximo, você está amando a Deus, porque ele tem a imagem e semelhança de Deus e vice-versa. Assim, o teu próximo também tem que olhar para você na mesma questão. Então, ame o teu próximo como a si mesmo. Tá entendendo agora? Agora você está colocando o teu próximo igual a você. Aí você não está colocando o teu próximo acima de você, porque quem está acima de você é Deus. Agora você ama o teu próximo no mesmo nível, no mesmo patamar. Ama o teu próximo como a si mesmo. Agora você não está você não está negando a si próprio. Agora é diferente. Aqui, quando é para outro ser humano, você não tem que negar a si próprio. Você tem que amar como você ama a si. Essa é a diferença. Você ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Se você for dar uma roupa para alguém, tá? Por exemplo, se você for dar uma roupa para alguém, então não dê qualquer roupa. Não dê qualquer sapato. Um sapato furado, uma roupa rasgada. Não. Sabe por quê? Porque assim você estará desvalorizando o teu próximo e você não estará amando o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque você gostaria de receber uma roupa rasgada ou um sapato furado? Não. Então, dê para o seu próximo como se você estivesse se presenteando. A não ser que você não se ama. Aí vai depender de você. Agora, se você se ama, dê ao seu próximo como um presente, como se você recebesse esse presente, como se você olhasse para o espelho e se presenteasse. Está entendendo a diferença? Essa é a diferença. Amar a Deus de todo o teu coração é negar a si mesmo e amar a Deus. Amar o próximo como a si mesmo é não renunciar a você. Pelo contrário, é você amar ao teu próximo como você se ama. Essa é a diferença. Você sai de cena e coloca Deus em primeiro lugar. E no outro, você entra em cena e coloca o teu próximo como você. Iguais. Independentemente se é branco, se é negro, não interessa. O que interessa é que são seres humanos. Seres humanos. É isso que você tem que entender. Então, amar a Deus é negar a si mesmo. Jesus explica aqui. Uma frase bem simples e as pessoas não compreenderam o que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui, lá em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como foi falado no vídeo anterior.
né? Negue-se a si mesmo. Negar o seu eu, negar seus valores, seus gostos, negar você. Toma a sua cruz, é pegar o teu corpo e seguir. Fazer a vontade de Deus. Porque Jesus é Deus. Então, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele fala para Natanael. Para Felipe. Felipe, você não vê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ele está dizendo o seguinte, Felipe, a imagem de Deus e a semelhança de Deus está em mim. Você esqueceu lá em Gênesis, capítulo entre 1 e 2, que fala que faremos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem de Deus os criou, ou seja, Jesus tem a imagem e a semelhança de Deus. Então, quem vê a Cristo, vê a Deus. Tá entendendo? Por isso que Jesus falou, quem vê a mim, Felipe, está vendo o Pai. A semelhança do meu Pai também está em mim. A única diferença é que o Pai é Espírito e eu aqui estou na carne, sou um homem. Sou um homem carnal aqui, um homem que tem carne e osso como você. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas esses são outros 500, como a gente fala. Mas amar a Deus é negar a si mesmo. E amar ao próximo é amar como você se ama. Entendeu esse recado? Não é tão difícil de entender. É difícil das pessoas querer acreditar. Porque sempre vai ter alguém para dizer, mas não é bem assim, assado, não interessa. A mensagem foi dada. Quer você acredita, quer não acredita. Eu não sou dono da verdade, mas eu faço a minha parte de falar a verdade. É o que a palavra ensina. É o que entendo sobre isto. Você pode ter outros entendimentos, beleza? Você é livre, você tem livre arbítrio para contribuir com aquilo que está no teu coração, conforme o Espírito Santo deseja entregar a você. Mas é o que está escrito aqui. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, se Jesus, né, é imagem e semelhança, é Deus, e os discípulos têm que negar a si para seguir a Cristo. Por quê? Porque se segue a Cristo e nega a si próprio, porque ama Jesus acima de tudo. Então, amar a Deus é a mesma coisa. Porque quando eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo o Espírito Santo. Então, amar a Deus é negar a si próprio e seguir a Deus. E amar ao próximo é amar como você se ama. É a mesma coisa. Lá no Jardim do Éden, havia Deus e o ser humano. Então, é a mesma coisa que Cristo está falando aqui. Amar a Deus e amar a si próprio. Mais uma vez, Jesus traz o Jardim do Éden para cá. Nessa palavra. Porque isso nunca saiu do papel. Porque só existe duas coisas na vida. Deus e o ser humano. É Deus e o ser humano. Então, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é se amar. Amar o teu próximo como a si mesmo. Entendeu? É isso aí.
Fique na paz e que Deus te abençoe. Desculpa se falei alguma ofensa, se ofendeu alguém aí. Mas a gente tem que falar a verdade. A gente não pode... Eu não vim aqui pedir dinheiro, pedir like, pedir... Não. Simplesmente, eu só vim aqui para falar para você. Ame a Deus e ame o próximo. Que é o que a palavra do Senhor diz. Tudo bem? Tirou essa dúvida da sua cabeça? É isso aí. Fique na paz, que Jesus Cristo te abençoe. Amém. Graças a Deus.